Bom dia, gente! Eu vou começar a gravar para vocês aqui essa videoaula do conteúdo do segundo bimestre, que é a lei de Lavoisier. A lei de Lavoisier, a lei de Proust e os modelos atômicos de Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr são conteúdos teóricos, bem teoria mesmo, são conteúdos de teoria, tá? Aí, o que acontece? Os outros é mais um exercício prático, tá? Então vamos lá, vamos falar de lei de Lavoisier. A lei de Lavoisier foi criada no século XVIII pelo cientista francês Antoine Laurent Lavoisier e também é chamada da lei da conservação das massas ou lei da conservação da matéria. Essa lei é muito conhecida atualmente por dizer o seguinte: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Quem falou isso foi Lavoisier, ele era um francês, tá? Essa teoria é extremamente importante para a gente entender todas as demais circunstâncias de um átomo, tá? No entanto, ela é mais bem expressa por, em uma reação química feita em recipiente fechado, a soma dos reagentes é igual à soma das massas do produto. O que ele quis dizer com isso, com essa fala dele, Lavoisier? Ele quis dizer assim, se um exemplo, no determinado material, no começo da sua matéria ela tem 20 gramas, quer dizer que no final ela também vai terminar com 20 gramas. Ou seja, aqui as massas vão se conservar, tá? Lavoisier era um cara muito esperto, ele pesava tudo, ele fez vários experimentos, inclusive nessas páginas do livro de vocês, que eu inseri lá naquele conteúdo, ele mostra algumas imagens. Por exemplo, ele pesava tudo, ele pegava uma palha de aço, aquele bombril, colocava na balança e pesava quantas gramas tinha ele sem usar. Depois usava aquela palha de aço, aquele bombril, e depois pesava de novo para calcular a massa, se as massas iriam realmente se conservar. Ele pegava um papel, pesava ele, depois ele colocava fogo nesse papel, voltava na balança e pesava para ver se as cinzas iriam ser iguais, tá? Então, basicamente, Lavoisier fazia tudo isso. Ele foi muito importante também para a química, a gente fala que ele é considerado o pai da química, tá? Por quê? Porque ele fez um experimento conseguindo calcular a massa do oxigênio. Ele fechou o recipiente totalmente, deixou tudo fechado e calculou qual que seria a grama que teria naquele determinado recipiente. Então, Lavoisier é muito importante para a química, tá? Aí aqui tem a explicaçãozinha. Como Lavoisier chegou a essa conclusão e que importância tem essa lei? Bem, Lavoisier é considerado pai da química moderna porque ele usava técnicas extremamente precisas para a época, tais como o uso de balanças, realizações das reações em recipientes fechados, anotação de aspecto quantitativo, repetição de experimentos e assim por diante. Foi o que eu falei para vocês. Ele pesava, ele calculava, e isso no século XVIII, em 1743 a 1794, era muito importante para a química, tá? Então, Lavoisier realizou vários experimentos para observar esse fato envolvendo reações de combustão e sempre mediu com balança a massa das substâncias testadas e a massa dos produtos obtidos. Um desses experimentos é o que está mostrando abaixo, em que ele colocou mercúrio em uma retorta cujo tubo alcançava uma redoma com ar colocado em um recipiente que também continha mercúrio. Mercúrio na tabela periódica é Hg, tá? Ele é um líquido. Geralmente a gente encontra o mercúrio naqueles termômetros antigos, tinha. Naquele metiolate tem mercúrio, tá? Quando ele aqueceu a retorta, calcinando o mercúrio, o volume do ar na redoma diminuiu, o que pode ser visualizado pelo aumento do volume ocupado pelo mercúrio. Ou seja, ele aqueceu essa retorta e aí o que acontece? O volume diminuiu e depois foi visualizado um aumento do volume ocupado pelo mercúrio. Houve também o aparecimento de um composto vermelho, o óxido de mercúrio 2, tá? Assim, era óbvio que o mercúrio havia reagido com algum constituinte do ar na retorta para formar o óxido de mercúrio 2. Hoje sabemos que ele reagiu com o oxigênio, assim como ocorre em todas as combustões.
Gente, até então eles não sabiam como que isso acontecia, com o que ia reagir se a gente fizesse algum experimento no ar, que ele iria reagir com oxigênio. E isso foi extremamente importante para a química. Mas o ponto aqui é que Lavoisier pesou cuidadosamente a retorta com mercúrio no início e depois da reação. O resultado foi que o sistema permanece fechado todo o tempo. A massa de todas as substâncias envolvidas no início seria igual à massa de todas as substâncias no final, ou seja, não houve perda nem ganho de massa. Aí aqui, o que eu queria falar para vocês? Ele pegou aqui o mercúrio metálico, ele pesou no começo, teve 100 gramas, 5, tá? Aí ele reagiu com oxigênio, esse oxigênio estava no ar, era 8 gramas. Aí no final ele somou 105,5 mais 8 gramas, deu 108,5. Aí ele explicou a sua teoria que as massas se conservam. O que eu tenho aqui no começo, eu tenho que ter aqui no final, no meu produto. Por isso que ela ficou conhecida como a teoria da conservação das massas, que as massas se conservam. O que eu tenho no início, eu vou ter que ter no final. Por exemplo, se eu tenho 2 hidrogênios e um oxigênio, no final eu vou ter que ter isso, tá? Então aqui, o que ele quis dizer com isso? Que no começo o mercúrio lá, aquele mercúrio, antes de acontecer aquela combustão, ele tinha 100,5. Aí no ar, né, o ar tinha 8 gramas. Quer dizer, que se eu juntasse isso daqui, dá 108,5. Aí quando formou o óxido de mercúrio 2, no final ele pesou e o que aconteceu? Ele chegou à conclusão que a massa aqui, ó, foi igual. Ou seja, a massa foi igual ao reagente, tá? Os meus produtos foram igual ao meu reagente. Isso é a lei de Lavoisier. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo vai se transformar em alguma coisa. Por isso que ele ficou famoso por essa frase, porque ele fala que na natureza nada está se perdendo. De um jeito ou de outro, ela vai transformar em alguma coisa. Por exemplo, nós seres humanos estamos vivos. Aí quando nós morremos, nós vamos transformar em matéria orgânica, ou seja, nós não estamos se perdendo. A gente vai ter vamos ter alguma utilização, seja para adubo, seja para daqui milhões e milhões de anos nós fomos soterrados e virarmos matéria orgânica como petróleo. Então, quer dizer, ele falou que as massas no final vão se conservar, elas vão se manter com o seu produto final. Lavoisier explicou que a aparente perda da massa ocorreu em razão que os produtos das reações de combustão serem gasosos e, portanto, em sistemas abertos que fossem pesados, que a massa ia diminuir. Portanto, realmente nada é criado ou destruído, porque os elementos que constituem as espécies iniciais não somem, eles simplesmente se rearranjam a fim de formar novas substâncias. Isso pode ser visto na equação que estamos considerando aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho 2Hg, que é hidrogênio, né? Aí o que acontece? Mais um O2, que é oxigênio. Aqui a gente tem 2 hidrogênios, mais aqui um oxigênio. No final, vou ter o quê? 2Hg com mais um oxigênio, ou seja, formou uma reação química, ou seja, basicamente isso aqui se conservou, gente. Isso que Lavoisier falava, que na natureza nada vai se perder, vai se transformar em algum outro produto, uma outra substância, mas que vai ter no final a mesma massa. Ou seja, isso daqui, ó, esse 2Hg com mais um O2, formou o quê? 2HGO, que seria, quando não aparece nada, é 1, tá, gente? Então, quer dizer que as massas estão se conservando. Isso é Lavoisier, tá? É considerado o pai da química, porque as massas se conservam. Lei de Proust. No ano de 1806, o químico e farmacêutico Joseph Louis Proust, 1754 a 1826, enunciou a lei das proporções constantes. Esse já é o seguinte, ele já trabalha com proporções constantes, frações definidas. Também conhecido como a lei das proporções definidas, ou ainda lei de Proust. Essa lei é muito importante porque forneceu as bases para o atomismo, que é o átomo, tá? E também é usada para a obtenção de outras fórmulas químicas importantes, tais como a fórmula molecular, a fórmula percentual ou centesimal, por exemplo, 0,25, ou a porcentagem de 20%, e a fórmula mínima ou empírica. Vocês estão observando tanto que a química é importante, gente? Ela é importante para a biologia, para a matemática, para o português, é a base, tá?
A lei das proporções constantes de Proust pode ser enunciada da seguinte forma. Ele já tinha também a sua teoriazinha. As substâncias que se combinam para formar um composto sempre fazem uma reação de massas fixas, constantes e invariáveis. O que ele quis dizer aqui? Que as massas vão ser constantes, porém não vai ser invariável, tá? Para entender o que diz essa lei, considere um exemplo. Ao realizar experimentos, observamos que 100 gramas de cobre metálico reage com 5,6 gramas de enxofre, formando com o produto, 10 com mais 5 seria 15,6 gramas de sulfeto de cúprico. Quer dizer o quê? Que o nosso cobre teve essa massa, juntou com enxofre, que formou um sulfúrico cúprico, que nada mais é que a junção do começo e do final. Basicamente, a mesma coisa que Lavoisier falou, que é a conservação das massas. Então, vamos lá, o que aconteceu aqui? Proust falava o seguinte, então aqui eu tenho o cobre, o Cu é cobre, tá? Ele pesou lá e calculou e deu 10,0 gramas. O enxofre, que é o S, teve 5,06 gramas. No final, surgiu aquele sulfeto de cúprico, tá? Que é a junção, a soma desses dois aqui, 10 com mais 5, 15, com esse 0,6 gramas. Ou seja, as massas se conservou. Ele pegou o que Lavoisier falou. Só que aqui, segundo a lei de Proust, essa reação sempre ocorrerá nessa mesma proporção de massas. Por exemplo, se dobrarmos o valor do cobre metálico usado, veja o que acontecerá. Se eu pegar esse cobre, ele estava com 10. O dobro de 10 é 20. Aí aqui eu vou considerar o enxofre, que é 5,06. Vou deixar do mesmo jeito. E aqui o formato final, que seria o sulfeto de cúprico, deu 15,06. Quer dizer que se eu somasse tudo isso aqui, não vai dar mais 15,06, porque aqui eu tenho 20, com mais 5 seria 25,06. Aqui o que acontece? Sobrou, passou o quê? 10 gramas. Ou seja, a gente falou que esses 10 gramas aqui que passou, ele não reagiu. Ou seja, aquele dobro que aumentou 10, porque aqui 10, o dobro de 10 é 20. Ou seja, a gente fala que esse aqui é o excesso, foi o que sobrou, que não reagiu. Ou seja, esse excesso que passou, no final não vai dar certo aqui na reação. Ela não vai conseguir reagir, só vai reagir quando não tiver excessos. Aí, quando acontece isso, a gente fala que sobrou, tá? Veja que 10 gramas de cobre sobraram como excesso e só reagiu o quê? Só reagiu aquela massa como proporção definida, mesmo se dobrarmos outra quantidade. Agora eu vou pegar o exemplo aqui, a gente vai conservar os 10 do cobre, o enxofre a gente vai dobrar. O dobro de 5,06 é 10,12. Aí eu vou continuar aqui, que é o sulfeto de cúprico, que deu 15,06, ou seja, quer dizer que aqui se eu somar, não vai dar isso, vai passar, mas quantos que vai passar aqui? Vai passar o quê? 5,06, que foi o quê? O dobro que eu usei aqui, ou seja, essa parte não vai reagir. A gente fala o quê? Que aqui aonde que está esse excesso? O excesso agora está na onde? No enxofre. Isso que ele quis dizer. Para que isso serve na nossa vida? Hoje esse área serve para mostrar para a gente que a lei de Lavoisier ela trabalha com proporções definidas, que o excesso, se eu exceder, trabalhar com o dobro, ele não vai reagir, mas isso não significa que ele está errado, só significa que aquela parte não vai ter uma reação química, não vai formar outro composto novo. Então, aí que a gente tem que descobrir onde está o excesso. Nesse caso, o excesso ficou no enxofre, ali em cima o excesso ficou no cobre. Isso é a lei de Lavoisier, tá? Então, essas duas leis aí era mesmo só para vocês entenderem essa parte de Lavoisier e Proust. Lavoisier é o criador da famosa frase: a natureza nada se cria, nada se perde, tudo se conserva, ou seja, as massas se conservam, o que eu tenho no começo eu tenho no final. Proust já falou o seguinte, que aqui a gente trabalha com as proporções definidas. O que passa de excesso vai acontecer o quê? Uma invariável, não vai formar outra fórmula química, tá? Modelo atômico, vamos lá. O que são os modelos atômicos? Modelos atômicos a gente tem alguns: Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. Dalton foi o primeiro, na verdade ele não foi bem o primeiro. Vou explicar o porquê. Demócrito, no século
4, a gente já começava a falar sobre os modelos atômicos, sobre o que era átomo, já tinha algumas ideias em algum papel, já não divulgou tanto, mas falava sobre o que era o átomo. E Dalton foi esperto, ele só foi lá, pegou o que Demócrito falou e acrescentou mais alguma coisa que ele estudou. Então, assim, só porque quem ficou conhecidão mesmo foi Dalton, tá? Mas o que é esse modelo atômico? Os modelos atômicos tentam explicar como a matéria é construída e organizada para que podemos entender os fenômenos que ocorrem na natureza. Mas o que é um átomo? Átomo é o nome dado para formar a matéria, tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. Não foi o que eu falei para vocês nas aulas anteriores? E aí esse átomo, até que foi quem falou isso, foi os filósofos Demócrito e Leucípio, tá? Que os elementos químicos, moléculas, substâncias e matérias orgânicas ou inorgânicas são formadas por átomo. Então ele já começou, ele deu o que era esse significado de átomo. Foi quem? Demócrito e Leucípio. Aí Dalton veio e formulou o modelo atômico de que seria um átomo. Então vamos lá, o que Dalton falou? A teoria atômica de Dalton foi baseada em experimentos, mas nenhum desses experimentos conseguiu revelar o átomo claramente, por isso Dalton denominava o átomo como a menor parte da matéria. A teoria de Dalton apresenta muito mais postulados do que provações, ou seja, tinha mais superstições, não tinha algo concreto, tanto é por isso que Dalton não ficou formulada a sua teoria. Aí depois veio Thomson, veio Rutherford, veio Bohr, e aí foi indo, gente, até chegar hoje. E tanto é que hoje está tendo pesquisas que esses modelos ainda do último aí não é o correto ainda sobre átomo. Mas vamos lá. O que Dalton falava? Que os átomos são maciços e apresentam forma esférica, semelhante a uma bola de bilhar. Tanto é que a gente classifica o modelo atômico de Dalton como bola de bilhar. Lembra? Uma bolinha de bilhar redondinha? Uma esfera sem carga, vazia. Basicamente, Dalton falava isso. Os átomos, eles são indivisíveis. Eu não consigo dividir aquele átomo. Então, é indivisível. Eu não consigo destruir ele. Vamos lá, se eu colocar fogo nesse átomo, ninguém vai destruir esse átomo. Então, basicamente, ele falou que o átomo é uma bola de bilhar, é indivisível e indestrutível. Um elemento químico é um conjunto de átomos com as mesmas propriedades, ou seja, tamanhos e massas. Outro erro também que ele cometeu, que futuramente vocês vão observar o porquê. Os átomos de diferentes elementos químicos apresentam propriedades diferentes uns dos outros. Isso está correto. Por exemplo, se eu tenho um enxofre, ele vai ter massa e propriedade diferente do magnésio. Os átomos com a mesma propriedade constituem um mesmo elemento químico. Sim, se eu tenho 2 hidrogênios, não importa a quantidade, mas no final ele é o mesmo elemento químico, tá? As reações químicas são um rearranjo, utilizar união e separação de átomos. Isso aqui também tá correto, viu, gente? As reações químicas vão ter um rearranjo. O que é isso? Elas vão se organizando de acordo para separar, organizar um átomo. O peso relativo de 2 átomos pode ser utilizado para diferenciá-los. Uma substância química é composta por várias combinações de diferentes tipos de átomos e substâncias químicas diferentes são formadas pela combinação de átomos diferentes. Ou seja, o modelo atômico aqui de Dalton, basicamente, gente, seria uma bola vazia aqui, ó, essa bola aqui que eu não estou conseguindo subir ela aqui para cima. Mas é uma bola redonda, sem cargas aqui. Deixa eu diminuir ela aqui para ver se sobe aqui ela. Então, é isso que basicamente o modelo atômico de Dalton falava. Então, vou repetir com vocês aí, ó, uma bola, tá? Sem carga nenhuma. Então, o que Dalton falou sobre o modelo atômico dele? Que era denominado como uma bola de bilhar, que é uma bola redonda, vazia, sem carga, sem nada. No momento algum, Dalton falou que tinha cargas positivas, que tinha elétrons, que tinha prótons. Basicamente, ele falou que o modelo dele, de Dalton, era o átomo, seria uma bola neutra, sem carga nenhuma, tá? Zero. Lá, redonda, vazia, que lembrava uma bola de bilhar. Os átomos eram indivisíveis, indestrutíveis, formavam um rearranjo, no caso, esse rearranjo para formar novas substâncias, tá? Então, basicamente, era isso que vocês têm que aprender do modelo atômico de Dalton, que é uma bola vazia, indestrutível, indivisível, sem cargas. Lembrando uma bola de bilhar. Se você já aprender isso, chega meio caminho andado, tá? Então é isso, gente. Muito obrigada. Na próxima aula eu vou falar sobre os modelos atômicos de Thomson, Rutherford e Bohr.